Oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar início a mais uma aula de Química 2, né? Vamos começar hoje o módulo 15 e vamos dar continuidade à matéria de leis ponderais, tá? Então é importante, né, que antes de vocês assistirem essa aula, vocês não deixem de assistir, né, as duas aulas anteriores, né, que a gente falou sobre a lei de Lavoisier, né? E hoje vai ser uma continuação. Então, para vocês entenderem essa matéria de hoje, é necessário que vocês não deixem de assistir os dois vídeos anteriores, ok? Então, vamos começar vendo um pouquinho sobre Proust. Bom, antes da gente começar a falar, né, da lei de Proust propriamente dita, eu queria situar só um pouquinho vocês, né? Então, o Proust, ele nasceu na França, assim como Lavoisier, e eles viveram mais ou menos na mesma época, né? E o trabalho desenvolvido por eles dois foi de grande importância, né? Porque a partir desse trabalho que a química passou a ser considerada uma ciência experimental, né? Então vamos agora falar um pouquinho sobre a lei de Proust. Começando pelo enunciado dela, né? Sobre o que ela trata. Então, Lavoisier, né, falou sobre que a soma das massas dos reagentes era igual à soma das massas dos produtos, né? Vocês vão ver, né, ao longo da nossa aula, né, como essas leis acabam se complementando, ok? Então, para o Proust, ele dizia o seguinte, olha, para determinada reação química, existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes dessa reação, né? Então, por isso que essa lei, né, além de ser chamada de lei de Proust, ela também ficou conhecida como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas, tá? Ou seja, ele diz o seguinte, que quaisquer que sejam a origem, né, da substância ou seu processo de separação, os produtos são sempre formados pelos mesmos elementos químicos e eles sempre vão ser combinados na mesma proporção, tá? Vamos ver uns exemplos aqui que eu preparei para vocês. Então, olha, ele realizou vários experimentos, né, o Proust, e ele concluiu que a água, né, pura, ela é formada por hidrogênio e oxigênio, sempre na proporção, aqui ó, de 1:8. Vamos ver como. Então, olha, realizando o experimento aqui, ó, água, hidrogênio e oxigênio, né? Então, olha, se eu tinha 16 gramas de oxigênio, né, e reagir com 2 gramas de hidrogênio, né, Lavoisier já informava, né, que seriam, né, a soma, né, do produto, né, seria 16 mais 2, então a massa da água resultante seria 18 gramas. Ok. Aí é que entra o Proust. O que a gente observa aqui? Olha, que se a gente variar a massa de um, né, todas as outras massas vão ser constantes, né, vão obedecer essa proporção. Então, olha aqui, o que a gente observou? Olha, do primeiro para o segundo experimento, eu coloquei aqui, ó, que multiplicou por 4. Se você observar, ó, 18 vezes 4, 72, que é a massa, né, produzida de água. 2 vezes 4, 8, né, que é a massa de hidrogênio que deu origem. 16 vezes 4, 64. Né? Então, vocês observem, né, que vocês conseguem observar aqui, olha, que que esses dois experimentos, né, as substâncias foram proporcionais, né? Terceiro experimento, 90, né? Aí o ideal, né, é que a gente sempre procure, né? Qual número que é mais fácil? Aí, olha, daqui, ó, 2 vezes 5, 10.
Então, se eu multipliquei aqui por 5, 18 vezes 5 vai dar 90. 16 vezes 5 dá 80, né? Então, tudo proporcional, né? Então, dos 3 experimentos, foi possível constatar a massa fixa da água, né? E olha aqui a conclusão dos estudos dele, olha. Se ele pegar, ó, a massa de hidrogênio, 2 gramas, tá vendo? Sobre a massa de oxigênio, ó, 16. Então, 2 sobre 16 vai ser igual a 8 sobre 64, que vai ser igual a 10 sobre 80, né? Então, todas essas proporções aqui, né? Todas essas relações entre o hidrogênio e o oxigênio, em todos esses casos, vai dar 1 sobre 8, tá? Então, mostrando, né, a questão das proporções, tá? Vamos ver então agora o exemplo número 2. A gente tem aqui agora, olha, o mercúrio com gás oxigênio produzindo óxido de mercúrio. Então, no primeiro experimento, eu tinha 50 gramas de mercúrio, 4 gramas de gás oxigênio, resultando em 54 gramas de óxido de mercúrio. Né? O que aconteceu aqui, ó, no segundo experimento? 108 gerando 108. Né? Então, de 4 para 8, né? Multiplicou por 2 aqui. Então, aqui a gente observa, né, que também foi respeitada a proporção. E aqui também. Aí, olha só, no terceiro experimento, o que aconteceu? Olha, ele colocou 10 gramas de mercúrio e 10 gramas também de gás oxigênio. Mas olha, daqui para cá, a gente observou que dividiu por 10. Agora, 8 dividido por 10 não dá 10, né? Então, o que foi observado aqui nesse caso? Né? Então, aqui também, olha, tem todo o cálculo, olha. 50 está para 4, né? Assim como 10, né? Isso, se 10, né, era muito, né? Qual seria a massa necessária, né, de gás oxigênio para que essa reação acontecesse e não tivesse nenhuma perda, né? Então, ó, 10 está para o que eu chamei de y. Logo, multiplicando cruzado, 50y vai ser igual a 40. Logo, o y vai ser 40 dividido por 50, y vai ser igual a 0,8 gramas, né? Então, desses 10 gramas de gás oxigênio que foi adicionado, só reagiu 0,8, né? Então, nesse caso aqui, olha, 10 com 10, não vai ser formado, não vão ser formados 20 gramas de óxido de mercúrio, né? Por quê? Porque não foram 10 gramas que reagiram, só reagiram 0,8. Então, a massa, né, de óxido de mercúrio que vai ser formada vai ser de quanto? 10 mais 0,8, né? Ou seja, 10,8 gramas. E a gente vai ter o quê? Os 9,2 gramas, né, do gás oxigênio que ficaram em excesso. Né? Eu coloquei 10, só reagiu 0,8, né? Então 9,2 gramas dele ficaram em excesso, ok? E a gente também pode observar, ó, aqui, ó, 108 dividido por 10, 10,8, ok? Vamos ver então o nosso próximo exemplo. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso terceiro exemplo. Ao realizar experimentos, observamos que 10 gramas de cobre metálico reagem com 5,06 gramas de enxofre, formando como produto 15,06 gramas de sulfeto cúprico, né? Então, a gente tem aqui, olha, a reação do cobre com enxofre, gerando sulfeto cúprico, né? Então, ele começa aqui, ó, no experimento 1, 10, né? Com mais 5,06, gerando 15,06 de produto. Observando aqui, ó, os outros experimentos, né? Daqui para cá,
né, o que que aconteceu? Ele dividiu por 2, né? Então, vocês observem que todas as massas foram divididas por 2. Aí, olha, agora, daqui para cá, multiplicou todo mundo por 4, ó. Todo mundo proporcional. Depois, daqui para cá, né? Ai, 20, né? Quanto que eu tenho que multiplicar para dar 30? Não precisa pegar, né, uma linha seguida da outra. Aí aqui, ó. Peguei agora essa, ó. 10, multiplicando por 3, ó. 30, 5,06 vezes 3, 15,18. E aqui também foi multiplicado por 3, né? E agora, aqui também, né, para facilitar, ó. 20 por 20 aqui, ó, 40 aqui, então vamos aproveitar essas duas linhas, ó. Então, aqui também, todo mundo foi multiplicado por 2, ok? Então, a gente está observando aqui, né, como todas as proporções, né, ficaram definidas, né, exatamente o que Proust anunciou na lei dele, ok? Então, gente, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ficou? Bom, se tiver ficado, a gente vai sanar agora, né, fazendo alguns exercícios que eu separei para vocês, tá? Esses exercícios não são da apostila, tá? Foram exercícios escolhidos por mim para a gente estar fixando o conteúdo, tá? E também ver outras formas, né, de estar realizando esses exercícios. Vamos lá? Bom, vamos então aos exercícios que eu separei para vocês. Número 1. Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Então, ocorreu a reação do magnésio com gás oxigênio, gerando óxido de magnésio. Né? Então, foram 2 experimentos. Experimento 1, a gente teve 6 gramas de magnésio com X gramas de gás oxigênio, gerando 10 gramas de óxido de magnésio. No experimento 2, né, exemplo 2, Y gramas de magnésio com meio grama, 0,5 gramas de gás oxigênio, gerando Z gramas de óxido de magnésio. E o problema aqui é os valores de X, Y e Z. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é achar, né, calcular o valor de X, né? X a gente vai fazer através, né, da lei de Lavoisier que a gente viu nos 2 últimos módulos, né, nas 2 últimas aulas que a gente teve. Então, a gente vai ter aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho para ter mais espaço, pronto. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente viu, né, que a lei de Lavoisier diz que a soma dos reagentes é igual, né, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, a gente sabe que, né, aqui o magnésio mais o gás oxigênio vai gerar o óxido de magnésio, né? Então, eu sei que 6 mais X é igual a 10, né? Então, quanto vai ser o nosso X? 10 menos 6. Então, X vai ser igual a 4 gramas, tá? Agora, com relação ao Y, né? Como é que a gente vai fazer para encontrar? Então, a gente já sabe que X é 4 gramas. Y, então, a gente pode fazer o seguinte. Eu sei que 6 sobre Y é igual a 4 sobre 0,5, né? Não é isso que diz a lei de Proust, né? Com relação às proporções, né? Então, esses experimentos aqui, né? As massas têm que ser proporcionais.
Então, essa massa de Y, né, vai ter que ser proporcional, né, vai ter que ter a mesma proporção, né, em relação ao 6 do que o 4 tem em relação ao 0,5, né? Então, como é que a gente vai fazer para achar esse valor de Y? A gente, então, multiplica cruzado, né, que vai dar o quê? 4y vai ser igual a 6 vezes 0,5. Então, eu tenho que 4y vai ser igual, vou chegar para cá, vai ser igual a 6 vezes 0,5, ou seja, 3. Y, então, vai ser igual a 3 sobre 4. Então, y vai ser igual a 0,75 gramas. Ok? Então, já dava até para saber, né, qual é a resposta, mas vamos calcular o Z. O Z, para calcular o Z, a gente vai fazer a mesma coisa, né, que a gente fez para o Y. Vamos colocar, então, que 4 sobre 0,5 vai ser igual a 10 sobre Z, né? Então, isso vai, quando a gente multiplicar cruzado, 4Z vai ser igual a 10 vezes 0,5. Então, 4Z, 10 vezes 0,5, dá 5. Então, Z vai ser igual a 5, 4 multiplicando, passou dividindo. Então, Z vai ser igual a 5 sobre 4, logo, Z vai ser igual a 1,25 gramas. Então, 4,075, 1,25. Gabarito dessa questão, então, vai ser a letra C. Ok, gente? Ficou claro? Vamos agora, então, ao exercício número 2. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, por mais que vocês ainda não saibam, né, como montar essas reações, né, e balancear, que a gente vai ver mais à frente, a gente pode montar, né, a reação, né, só colocando as palavras, né, que o problema está dando pra gente. Então, ele diz que o sódio reagiu com oxigênio. Formando peróxido de sódio, tá? Então, 46 gramas de sódio. Então, vou colocar aqui. 46 gramas reagiram com 32 gramas de oxigênio. Quantos gramas? Então, esse, né, foi um primeiro experimento. 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio gerou uma quantidade de peróxido de sódio que a gente vai descobrir qual é. Ele quer saber quantos gramas de sódio serão necessários para a gente obter 156 gramas de peróxido, né? Então, ele quer saber. Então, o segundo experimento foram gerados 156 gramas de peróxido, tá? Então, ele quer saber o valor
dessa massa aqui do sódio, tá? Então, eu vou chamar de massa de sódio, massa do Na, tá? Então, gente, para a gente poder achar essa massa do Na, a gente vai ter que primeiro descobrir essa massa do peróxido, né? E essa massa do peróxido, ela vale quanto? Novamente, né, pela lei de Lavoisier, o que a lei dele fala? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, eu vou ter que 46 mais 32 vai dar a nossa massa de peróxido, né? Então, somando 46 com 32, isso vai fornecer pra gente 78 gramas de peróxido, tá? Então, qual vai ser o valor da nossa massa de sódio, né? Então, vamos usar agora a lei de Proust, né, com relação à proporção, né, das massas. Então, eu vou dizer que 46 está para a massa de Na, 46, desculpa, sobre a massa de Na, vai ser igual a 78 dividido por 156, tá? Então, agora, a gente pode dizer, então, que, multiplicando cruzado, 78 vezes a massa de Na vai ser igual a 46 vezes 156, né? Então, 78 vezes a massa do Na vai fornecer pra gente 7.176, tá? Então, quanto vai ser a massa do Na? A massa do Na vai ser 7.176 dividido por 78. Isso vai fornecer pra gente massa de Na, né? Se a gente dividir 7.176 por 78, a gente vai achar 92 gramas, tá? Então, o gabarito vai ser letra E, ok, gente? Exercício número 3, ele fala o seguinte: sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, vamos montar a nossa equação, né? Então, a gente tem nitrogênio com hidrogênio formando amônia, tá? Ok. Então, vamos ver agora as informações, os números. Então, ele diz que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio. Depois, ele quer saber qual a massa de amônia vai ser formada quando 140 gramas de nitrogênio, 140 gramas de nitrogênio reagir, né, com o hidrogênio. Então, ele quer saber
essa massa de amônia, que eu vou chamar de M, tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Pegar, né, somar, né, as massas dos reagentes para descobrir a nossa massa, né, de produto, que é a amônia. Então, 28 mais 6 vai resultar em 34 gramas de amônia, né? Agora a gente pode trabalhar com as nossas proporções. Então, eu sei que 28 sobre 140, isso vai ser igual a 34 sobre M, né? Multiplicando cruzado, eu sei que 28M é igual a 140 vezes 34. Logo, 28M vai ser igual a 140 vezes 34, vai dar 4.760. Então, agora, M vai ser igual a 4.760 sobre 28. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai achar que a massa de amônia vai ser igual a 170 gramas. Tá bom? Exercício número 4, ele fala o seguinte: encontre os valores de A e B na reação de síntese do óxido de magnésio a partir de magnésio metálico e gás oxigênio. Para tal, utilize os dados fornecidos pela tabela a seguir. Então, ele dá aqui, ó, já as massas, né, nessa tabelinha. Aqui nesse caso, a gente nem vai precisar, né, utilizar a lei de Lavoisier, a gente já vai direto para a lei de Proust para descobrir os valores de A e de B, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu tenho, então, que 48 sobre 96 é igual a 32 dividido por A. Logo, quando eu multiplicar cruzado, quanto vai dar isso aqui? 48A vai ser igual a 32 vezes 96, né? Então, 48A vai ser igual a 3.072, né? Agora, para eu descobrir o A, eu vou fazer o quê? A vai ser igual a 3.072 dividido por 48. A vai ser igual a 64 gramas. Ok? Então, a 64 gramas. Agora, vamos descobrir B, né? A gente pode fazer, né, toda essa proporção, né, para descobrir o B, mas tem uma maneira mais fácil, né? A gente pode, né? A gente já sabe os valores desses dois. Para descobrir o B, basta a gente fazer o que aqui? Aplicar a lei de Lavoisier, né? Então, o B
vai ser quanto, gente? O B vai ser a soma, né, do 46 mais o 64. 96 mais 64. Então, B vai ser igual a 160 gramas. Tá? Quem conseguir, né, quem tiver mais facilidade, né, com os números, enfim, com matemática e conseguir, né, sacar a proporção, pode também fazer direto, né? Por exemplo, daqui para cá, né, 48 para 96, o que aconteceu aqui? Ele multiplicou por 2. Então, se ele multiplicou por 2 aqui, ele vai multiplicar por 2 aqui e vai multiplicar por 2 aqui, né? Então, 32 vezes 2, 64. 80 vezes 2, 160, né? Então, a gente, né, pode ir trabalhando, assim, diversas formas, né, de chegar nos resultados que a gente quer, né? Assim como no B, né, como eu falei, a gente também podia, né, fazer essas proporções aqui, né? Ia ficar 48 sobre 96 igual a 80 sobre B, né? Mas aplicando aqui Lavoisier, já acha de maneira mais tranquila, ok? Então, gente, esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado tudo claro, tá? E em breve a gente se vê de novo para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Fiquem bem, permaneçam em casa e até a próxima. Tchau, tchau!